Oi, gente, tudo bem com vocês? Para você que está chegando agora e ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Kelly Aoki, seja muito bem-vindo a este canal. Este canal eu criei para empoderar você, mulher, para a gente despertar essa rainha que você tem dentro de você, que pode estar adormecida por causa das circunstâncias, de coisas que você viveu, de coisas que você ouviu, enfim. Vamos despertá-la? Aqui é um canal de autoconhecimento, mas é um canal que eu jamais vou te dar conselho. Aqui nós vamos conversar e eu te chamo a pensar, a raciocinar, a trabalhar os seus valores, a trabalhar os seus conceitos. Mudar é sabedoria, experimentar é fantástico. Então, aqui nesse canal eu te convido a experimentar coisas novas, a pensar um pouquinho fora da caixinha. Vem comigo. Se você tem uma amiga que também precisa aí trabalhar a autoestima dela, né? Trabalhar o empoderamento feminino dela, chama ela aqui pro canal, tá bom? Seja muito bem-vindo. Se inscreva nesse canal. Aciona este sininho aqui, ó, em todas, para você ser notificado de todos os vídeos novos que eu fizer, tá bom? E também você pode me ajudar com os vídeos. Como? Você pode mandar aqui em cima, ó, o teu e-mail para mim, e aí eu vou ler o teu e-mail e vou fazer um vídeo com a tua história, tá bom? E juntas nós vamos ajudar outras mulheres, tá bom? Então seja muito bem-vindo a este canal. Não esqueça de deixar o teu comentário, não esqueça de deixar o teu like, teu dislike, como você quiser, tá bom? Você é livre aqui nesse canal para fazer o que você quiser, tá bom? Claro, com todo respeito. E para você que já é um inscrito, meu muito obrigada, gente, que Deus abençoe muito, muito vocês. Muito obrigada pela confiança. Vou pedir a vocês que, por favor, assistir o vídeo, por favor, vai lá, deixa o teu comentário, deixa o teu like, tá bom? Também você pode compartilhar, fiquem todos à vontade. E o tema de hoje é: você é valorosa. Lindo, né? Você entende isso? Entende mesmo? Vamos ver então. Vamos ver se você entende. Vamos conversar. Se você está diante de uma pessoa famosa, se você está diante de um chefe, de alguém importante, né? Importante assim, de um cargo importante, por exemplo, na tua empresa, tal. Como é que você se põe? Como é que você se porta com essa pessoa? Como é que você se sente diante dessa pessoa? Por que eu trouxe isso, esse tema? Porque eu tava hoje pensando, sabe? Eu já tinha feito uns rabiscos aqui, né? Sobre esse vídeo, mas eu estive pensando em como eu ia abordar isso. Aí eu lembrei da fábrica em que eu trabalhava. A fábrica em que eu trabalhava, na Excess, o dono da fábrica, todos os dias ele passava lá. Ele passava lá na fábrica. E todas as quartas-feiras nós tínhamos a reunião. Então juntava todas as pessoas da fábrica, né? E era uma fábrica, na verdade, dividida em 4. Era a Dollar One, a Closer Warehouse, que era para onde eu trabalhava, que era uma loja de roupa. Tinha Everything Surplus, que é uma loja que vende de tudo. E tinha a Amazon, né? A Amazon também, que nós trabalhávamos para a Amazon também. Mas eu não fazia parte desse departamento. O meu departamento era a loja de roupas, né? Que eram, na verdade, nós trabalhávamos para 3 lojas, né? Colocávamos preço nas roupas e tal. Então, toda quarta-feira nós tínhamos essas reuniões, né? Então, às 9 horas, a fábrica toda, de todos os departamentos, se reuniam, né? Num galpão e tal, e ali a gente tinha aquelas conversas sobre, ali era falado, né, o gerente ali e tal falava, olha, sobre a segurança, sobre como que estava o andamento, se estava tudo bem, se estava tendo algum tipo de reclamação, enfim, né, tudo que se passa na reunião de uma empresa.
E ali, gente, era muito engraçado, porque eu sou uma pessoa que observo muito, então eu ficava observando as pessoas. As pessoas agiam de uma forma, mas quando o dono, né, por exemplo, quando tava o gerente ali, os chefinhos ali, né, as pessoas já mudavam, né, as pessoas ficavam apreensivas. Mas quando chegava o dono da fábrica, gente, era um silêncio. As pessoas tinham um medo horroroso dele, horroroso, sabe? As meninas que trabalhavam comigo tinham um medo horroroso da minha chefe. E era muito engraçado, eu ficava olhando o comportamento, sabe? O comportamento das pessoas, pelo fato dele ser o dono, né? As pessoas enxergavam ele, né? Lógico, você tem que ter dar uma mudada ali no comportamento, nos teus atos, né, gente? Mas eu via na cara das pessoas o medo que as pessoas tinham de repente falar alguma coisa que não estavam gostando, ou de, sabe, aquele, por se sentir aquele negócio, ele é o patrão, eu sou empregado. Então tinha essa, né, que é normal, né, gente? Porém, era uma coisa meio demais, assim, que eu acredito que acontece em toda empresa, né, gente? Mas por que eu trouxe isso? Porque veio isso, assim, na minha intuição. Porque eu sempre tive um comportamento muito normal. Seja a pessoa estando aqui ou a pessoa estando aqui, indiferente. Pra mim, pessoa é pessoa, é tudo igual. Pra mim não tem esse negócio, sabe? Então, quando foi o dia que nós tínhamos que ele chamou, né, foi chamando um por um e tal, e dizendo, né, para dizer se a pessoa merecia um aumento e tal, né, e as pessoas todas com medo, e, né, eu fui fazer eu entrei no outro dia, porque no dia mesmo eu não fui, que eu tinha ido ao médico. E aí as pessoas, nossa, que ele chamou, nossa, porque eu passei mal, nossa, porque eu tremi, porque eu sentei na cadeira e eu tremi, e não sei o que, e aquele homem olhando pra mim, assim, olhando pros meus olhos e eu tremi, e não sei o que. E foi muito curioso essa forma das pessoas olharem, porque pra mim eu via completamente diferente, eu me sentia completamente diferente. Tanto que eu entrei, né? Tinha café e eu falei, eu queria um café. Gente, só vocês não estão entendendo, eu sou muito cara de pau. Eu queria um café. E várias e várias vezes, sabe? De eu ir lá no RH, porque eu fiz amizade com a moça do RH, e eu sentava, ficava conversando, e eu sabia a vida dela toda, sabe? E tome café, e minha chefe ficava doida, porque eu ficava tipo meia hora, sabe assim. Mas aí, gente, eu fiquei notando que as pessoas têm a mania de engrandecer alguém pelo cargo, pela classe social. Lógico que é diferente, eu entendo, é diferente, eu sei que é. Porém, quando você vai tete a tete ali com a pessoa, não precisa esse medo de você chegar ao ponto de passar mal. As pessoas passavam mal. As pessoas passavam mal, Kelly, eu tô com dor de barriga, Kelly, eu tô com falta de ar, Kelly, a pessoa me, sabe? E eu ficava pensando, gente, mas por que isso? Por que isso, né? Por que a gente cria essa coisa de que porque a pessoa tem o dinheiro, porque a pessoa é um chefe, ou a gente tem mania de pôr as pessoas aqui e a gente aqui? É sobre isso que eu tô falando. Sobre a posição que você coloca o teu espírito. Sim, porque isso é um comportamento, a gente não tá separado, matéria e espírito, é tudo uma coisa só. Então, quando você enxerga uma pessoa aqui, você aqui, a ponto da pessoa te fazer passar mal, vamos trabalhar essa autoestima? Vamos começar a enxergar as pessoas mais de igual?
Mas de igual, eu digo assim, você, lógico, você não vai falar com a pessoa de qualquer maneira, se ela é o teu chefe ou se é o dono da empresa, logicamente você não vai falar de qualquer jeito, né? Mas eu digo vibracional, a ponto de você passar mal. Gente, isso é não se conhecer, não saber o potencial que você tem, não entender a formosura, a belezura poderosa que você é, não enxergar o teu espírito como ele é enxergar uma pessoa com um patamar financeiro a mais que você como um ser elevado a mais que você. Sim, porque a partir do momento que você sente isso no teu corpo, veja bem, é um desequilíbrio aí que tá tendo no teu cérebro. Entendeu? Então, gente, entendam, são pessoas como a gente. Vai ao banheiro, come, arrota, solta pum, tudo igual a você. Então, gente, se conheçam e se coloquem no teu lugar. Se coloquem no teu lugar. Qual é o teu lugar? Qual é o meu lugar, Kelly? Como assim me colocar no meu lugar? Entendendo que a pessoa tem dinheiro só. É só isso que diferencia. E não faz disso ela uma pessoa melhor do que você. Muitas vezes ela teve uma oportunidade que você não teve. Mas isso não faz dela uma pessoa maior que você. Vocês estão entendendo onde eu tô querendo chegar? Eu tô falando para vocês aqui desse comportamento da pessoa passar mal porque a outra é melhor financeiramente, porque a outra, sei lá, é uma pessoa famosa. Não existe isso, gente. Não existe isso. Entenda. Até uma pessoa famosa, muitas pessoas, eu vejo assim, né? As pessoas que vão no show passam mal e chora e passa mal porque eu amo. Gente, isso é um desequilíbrio. Isso é você se enxergar menor. Você não enxergar que aquela pessoa de repente está te mostrando um talento que ela tem de cantar, de fazer alguma coisa, que você não tem, mas que você tem um outro talento. Então isso te coloca aqui com ela. Entende? Então admirar uma pessoa, né? Como eu admiro vários cantores, admiro várias pessoas, você olhar e falar, nossa, que da hora. Mas agora, a partir do momento que você passa mal pela pessoa, você está abaixando o teu espírito, você está abaixando o teu eu, você está rebaixando a tua alma e colocando a pessoa aqui. Entenda, somos todos iguais, somos todos aqui, ó, uns com os talentos desenvolvidos, outros com outros talentos desenvolvidos, outros que não desenvolveram os seus talentos, mas que têm talento, mas não desenvolveu. Mas é tudo aqui, gente. Não existe ninguém menor do que você. Por quê? Porque muitas vezes você tá andando na rua e você vê um morador de rua, você fala, que miserável. Não. É uma pessoa como você, exatamente como você. Só que está passando por uma situação difícil em que levou a pessoa para aquele momento. Mas você não conhece a história da pessoa. E eu posso garantir para vocês que tem pessoas gênias, morando na rua. Existem pessoas extremamente inteligentes que estão morando na rua, que se perderam o alvo, mas isso não diminui a pessoa. Mas a pessoa escolheu morar na rua. Você não sabe a essência do espírito da pessoa.
Nós somos diferentes, não queira que as pessoas sejam iguais a você. Não tem aquela pessoa que nasce, casa, tem um monte de filho e vive eternamente com o mesmo esposo e apanha e passa e morre e pronto, viveu a sua jornada. Tem aquela que fala, não, eu quero mais. São pessoas exatamente iguais, mas que enxergam a vida, enxergam as oportunidades de outra forma, mas não são melhores e nem piores do que você. Por que tá todo esse inferno no mundo? Porque um se acha melhor que o outro, porque um se acha maior ou menor do que o outro. Quando na verdade, se tivesse um equilíbrio nesse universo, isso aqui seria uma maravilha. Mas as pessoas não sabem viver. Enxergam um lá em cima, o outro lá embaixo. Ah, porque eu sou hétero, aquele é gay, então eu sou melhor. Vocês entenderam? Olha que bobeira, gente. São só escolhas diferentes, mas o ser humano é igual. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? É tudo igual. Gente, deixa eu contar pra vocês. No meu último dia de trabalho lá na empresa, o dono da empresa, o Bambambam, ele foi na minha mesa e falou, olha, lá onde você tá indo tem uma loja lá, você pode ir lá trabalhar comigo. Eu gosto do teu trabalho, eu gostaria que você fosse trabalhar, tá aqui o endereço, mostrou as fotos, ó, tá aqui, ó, mostrou as fotos pra mim. Gente, a fábrica parou, ficou todo mundo assim, ó, como assim? E ele falou, hoje eu vou dar 1 hora de almoço pra todo mundo e vou pagar pizza, vou pagar isso, vou pagar aquilo. E eu falei, ai, muito obrigada! E dei um abraço nele. Gente, parou tudo, parou tudo. Minha chefe ficou assim, ó. Por quê? Porque eu nunca enxerguei ele maior do que, ai, é o chefe. Que nada, fui pro raio. Não sabe, gente, que eu aprontei. Bati na porta, a moça abriu a porta, era uma recepcionista nova. Posso te atender? Posso te ajudar? Pode. Abre a porta pra mim. Não posso deixar a senhora entrar. Não, eu vim visitar todo mundo. Ah, então eu vou perguntar pro Jason. Por favor, fala pra ele que a Kelly tá aqui. Olha que ousada. Abre a porta pra ela. Gente, eu entrei gritando na fábrica. Pessoal, eu vim visitar todo mundo. Gente, foi abraço. E eu falei, cadê o Jason? Que era o dono, né? Olha, eu falando o nome dele aqui. Mas a Kylie deve estar assistindo, que é a esposa dele, que é uma seguidora minha. É, a chefe é minha seguidora. E disse, entra, Kelly. Eu entrei, abracei todo mundo, fiquei 1 hora conversando com eles. E ele falou, volta que eu te dou um outro trabalho aqui, só que eu te dou um trabalho melhor. Vocês entenderam, gente? Por quê? Porque eu nunca me coloquei aqui. Entende? Porque é uma questão, gente, de energia. Olha aqui, ó. A pesquisa diz o seguinte, ó. O que desperta fascínio nas pessoas? Deixa eu falar pra vocês, ó. Verbal, que você verbaliza, que você fala, seu modo de agir aqui, ó, pá, pá, pá. É 2% que atrai fascínio nas pessoas. 2% do fascínio que você desperta nas pessoas é 2% verbal. 98% é energia. Ou seja, você pode atrair o que você quiser, as pessoas da forma como você quiser, somente pela tua energia, somente pelo aquilo que você sente, somente pelo aquilo que você entende
que você coloca aqui, ó. Essa é a minha verdade. A tua verdade é a tua energia, gente. A tua verdade. A minha verdade é: eu sou a Kelly. Eu sou uma rainha. Eu sou uma pessoa especial. Não sou mais e nem menos que ninguém. E é assim que eu acabo atraindo e conseguindo pessoas boas ao meu redor. Entenderam, gente? Então hoje eu vou deixar aqui para você a reflexão. Será que você entende o quão valorosa você é? Será que você entende que você pode atrair o que você quiser? Quando, Kelly, eu vou atrair o que eu quiser? Como assim? A gente não pode ter tudo que a gente quiser. Pode. Pode sim. Quando a gente consegue isso, eu te dou a resposta aqui agora. Quando você entende quem é você. Quando você entender quem é você, o tamanho do teu valor, o tamanho de você, minha amiga, acabou. Reflitam sobre isso, tá bom, meninas? Entenda, você é valorosa. Não existe ninguém menor e nem maior do que você. Ok? Reflita sobre isso. Se de repente você está se sentindo aí o cocô do carrapato do bandido, você está absolutamente errada. Reflita sobre isso. E até o próximo vídeo. Fiquem todas com Deus. Muito obrigada. Um beijo no teu coração.